Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês e que é muito interessante, e eu creio que Deus ele tem, de uma forma especial, coisas preciosas para falar conosco. Amém? Eu quero falar hoje sobre duas leis. Libera para mim aí. Quero falar hoje sobre a lei da atração e a lei da fé. Aperta o cinto aí. Por que eu quero falar sobre isso hoje? Eu quero muito a sua atenção. Porque são duas leis muito importantes e atuais. Segunda razão, por que eu quero falar sobre isso? Queridos, preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. Porque nós precisamos diferenciá-las uma da outra. Porque há uma linha muito fina e, acredite, quase imperceptível entre essas duas leis. Se o cristão ele não entender, ele pode estar vivendo, praticando uma lei e atropelando a outra sem ele perceber. Então, se você puder, anote. E se ficar muito difícil, ouça de novo, porque eu creio que Deus ele tem coisas preciosas para falar conosco. Amém, queridos? Amém? Por que lei? Quando a gente fala a lei da atração e a lei da fé, nós falamos lei porque se trata de um princípio, se trata de um preceito, ou se trata de uma norma de conduta estabelecida por direito. E eu quero que sentado mesmo, por favor, coloque uma mão sobre o seu coração, se você puder, e a outra toque na sua mente. Porque aquilo que nós entendemos em nossa mente, o Espírito Santo ele é capaz de nos trazer revelação para que desça para o nosso coração. Senhor, nós oramos nesta noite para que o Senhor, de uma forma especial, fale com cada um de nós. Ajude-nos a entender aquilo que está em teu coração e aquilo que tu tens como propósito para as nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, caminhar de acordo com a luz, com a revelação que o Senhor tem dado a cada um de nós. Faça isso, que nós possamos, Senhor, nesta noite, Pai, sair daqui com a clareza, com o entendimento de que o Senhor falou conosco e de que mais uma vez nós fomos alimentados pela Tua palavra, porque o Senhor Jesus mesmo disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da Tua boca. Por isso nós lhe pedimos, fale conosco em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Então eu quero que você me dê um pouco da sua atenção para que você possa entender um pouco isso comigo. Eu quero falar primeiro sobre a lei da atração. Queridos, o que é a lei da atração? A lei da atração, caminhe comigo aí. É uma técnica que utiliza a crença de que nossa mente e o universo estão conectados por meio da força do pensamento. Preste atenção. Em termos gerais, ela é uma lei que o ser humano tem para procriar, ou seja, criar em união, em conjunto, a realidade em que vive por meio de pensamentos, sentimentos e emoções. Então, preste atenção. Se a nossa mente, olha o entendimento qual é, se a nossa mente vibra na mesma intensidade da nossa intenção, atraímos para nós o que estiver permeando nossos pensamentos. Por isso, essa lei, ela defende a ideia de que nós devemos pensar positivo para atrair na mesma frequência. Aí de repente você pode dizer, pastor, isso é fé. Pensar positivo, isso não é fé? Dá para você perceber como é bem, essa linha é uma linha bem fina, e é quase imperceptível a diferença entre uma coisa e outra. Está muito claro que esta lei, ela funciona de que forma?
através do pensamento positivo e das palavras de afirmação. É dessa maneira que funciona a lei da atração. Você atrai para si aquilo que você deseja por intermédio de pensamentos positivos e por intermédio de palavras de afirmação. Tá? É dessa forma que caminha. A psicologia, ela afirma que você pode alcançar a autoconcepção ou autoconceito através de afirmações positivas. Nós poderíamos até, queridos, pegar o texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, a parte A, que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Agora, eu aprendi uma coisa no seminário, que texto sem contexto gera pretexto. E versículos isolados, quando você pega, você pode, se quiser, fazer dele uma doutrina. E você desviar completamente da verdade de Deus. Então, nós precisamos olhar a palavra como um todo. Entende? E não pegar um versículo isolado e fazer dele uma doutrina. Porque de repente eu posso pegar esse versículo de uma forma isolada e dizer, olha, está na Bíblia, pensamento positivo. Porque diz aqui, Salomão, ele diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Está aqui, pensamento positivo, eu imaginei na minha alma, eu pensei, eu foquei nisso, então diz, assim eu sou. Então o que eu quero chamar a sua atenção, eu quero chamar para que você caminhe nesse entendimento de olhar a Bíblia como um todo, e não apenas versículos isolados. Preste atenção, os psicólogos, eles afirmam que pessoas saudáveis e felizes pensam sobre o que querem e como alcançar seus objetivos na maior parte do tempo. Vou repetir porque é interessante isso aqui. Psicólogos afirmam que pessoas saudáveis e felizes pensam sobre o que querem e como alcançar seus objetivos na maior parte do tempo. Ou seja, é um investimento constante que é feito nessa linha, nessa direção. Então, os pensamentos positivos e as afirmações positivas funcionam bem para quem? Preste atenção, para quem funciona bem os pensamentos positivos e afirmações positivas? Funciona bem para aqueles que, de fato, nunca experimentaram o novo nascimento em Cristo. Para aqueles que nunca tiveram a experiência de receber, de fato, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por que funciona bem para esses? Porque, queridos, o ser humano, ele precisa se apegar a algo que ele considera digno de sua crença, digno de sua confiança. Você entende? Então, se eu não me apego à rocha, se eu não me apego a Deus como meu Senhor, meu Salvador, como meu pastor, então eu vou ter que me apegar a alguma coisa que me faça com que eu me sinta seguro. Estão caminhando comigo aí? Entende? Eu preciso me apegar a algo, então isto aqui se torna justificável alguém que não conhece Cristo, que não serve a Cristo ainda, se apegar a isso e caminhar nessa linha, caminhar nessa direção. Ok, e a lei da fé? Falei a lei da atração, como é que ela funciona? E a lei da fé? A lei da fé, ela é uma lei que Deus estabeleceu como princípio. Foi Ele que estabeleceu como uma norma de conduta para aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ok? Caminhe comigo a partir disso. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 1, ele nos define a fé, fazendo duas afirmações aqui, muito importantes aqui. Ele diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Ok? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Certeza, a definição, certeza é o ato de colocar ou estabelecer sob, embaixo. Ok? É o ato de colocar ou estabelecer sob, algo colocado sob, base, fundamento, aquilo que tem um fundamento, aquilo que é firme, aquilo que tem existência atual. Esta é a definição que a Bíblia nos dá de certeza. E qual é a definição de convicção?
A definição é que convicção é verificação pela qual algo é provado e testado. Então olha aqui para mim. Quando eu digo eu tenho fé, eu estou dizendo eu tenho certeza. Ok? Eu tenho convicção. É como se eu tivesse verificado e eu consegui chegar a um ponto de aprovar, como se fosse, e testar que de fato funciona, que a coisa é real, que ela realmente dá certo. Então, ouça aqui, essa lei da fé, ela só vai ter um significado maior para quem? Para aqueles que já entenderam a obra da justificação que Cristo operou na cruz do Calvário. Segura aí, calma aí. Se não sentir vontade de dar amém, então fique ainda aí, não saia daí, ok? Vou repetir. A lei da fé, ela vai ter um significado especial para aqueles que já conseguiram entender a obra da justificação que Jesus realizou na cruz do Calvário. Pastor, você está falando do quê? Lhe dá um exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1, ouça o que Paulo diz. Paulo diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então me ouça, vamos partir do princípio da definição de justificado. A palavra justificado significa tornar justo ou como deve ser, tornar inocente ou considerar sem culpa. Então imagine, eu na condição de pecador. Paulo diz que existe uma justificação, ou seja, há um perdão, há um anulamento de dívida através da obra de Cristo na cruz. Então, por intermédio de Jesus Cristo, eu posso ser justificado e a partir de então passar a ser considerado justo, não por minhas obras, não por meus méritos, mas por causa daquilo que Ele fez por mim. Porque se depender dos meus méritos, a palavra vai dizer, Deus vai usar o profeta Isaías para dizer: Elcio, a tua justiça é como trapo de imundícia. Porque vai ser uma justiça sem a justificação que Deus nos oferece. Então não vai funcionar. Vai estar misturado a justiça humana, tentando alcançar o favor de Deus, a justificação, mas o pecado vai estar sempre comprometendo a vida da pessoa. Por que isso é muito importante? Porque existe algo declarado para aqueles que se tornaram justos através da obra de Jesus Cristo na cruz. Foi justificado, se tornou justo. Lembre-se, não por méritos humanos, não por méritos pessoais, mas por causa daquilo que Cristo fez. E isto aqui que eu vou ler para você, se repete por 4 vezes na Bíblia. Então preste atenção, se está se repetindo, ele está como se fosse pedindo uma atenção especial da nossa parte, ok? Abacuque capítulo, eu quero que você me ajude aí, Abacuque capítulo 2, versículo 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas, ok, Romanos 1,17, visto que, olha a justiça de Deus como funciona, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo. Gálatas capítulo 3, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque, muito bem, aí Hebreus capítulo 10, versículo 38, todavia, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Olha aqui para mim. Quem percebeu a diferença, tem uma diferença pequena, mas muito importante nessas 4 afirmações que vocês acabaram de fazer, declarações. Quem percebeu uma diferença? O justo viverá, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. As 4 falam a mesma coisa, mas tem um detalhe. Qual é o detalhe?
é o que está no último texto, Hebreus 10, 38. Olha o que Deus está dizendo. Porque o justo, o meu justo. O que isso significa, pastor? Aquele que eu justifiquei para mim mesmo. Ele se tornou justo por causa não da justiça dele, mas por causa da minha justiça nele. Amém? Faz sentido isso para você? A justiça dele em nós. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 20, 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, então pegue isso comigo aqui. Ele fala meu, porque eu comprei, eu justifiquei para mim mesmo. Olha o que está Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Preste atenção, a lei da fé, ela é superior às demais leis existentes. Eu vou lhe dar algumas razões porque eu creio que a lei da fé, ela é superior a todas as demais leis existentes. Por quê? Em primeiro lugar, porque a lei da fé, ela é superior a todas as demais leis existentes. Primeiro, porque ela nasceu em Deus. Porque ela nasceu em Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olha o que o escritor diz: olhando firmemente para quem? Me ajude aí, por favor. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. O escritor, ele diz, olha, se existe uma fé, existe o autor dessa fé e o consumador dessa fé. Existe o autor e o consumador dessa fé. A fé nasceu nele. Você entende por que ela é superior? Porque as demais, aquilo que alguém pode dizer que seria fé, pensamento positivo, palavra de afirmação, não nasceu nele, nasceu no homem, nasceu em uma mente brilhante, nasceu em alguém muito inteligente, mas não nasceu nele. E o escritor aos Hebreus, ele defende de uma forma muito clara que ele é o autor e consumador da fé. Amém? Então Deus é tanto o autor da nossa vida quanto o autor da nossa fé. Segunda razão, porque a lei da fé, ela é superior a todas as demais leis. Segundo, porque o próprio Deus, ele decidiu repartir uma medida da fé para cada um de nós, queridos. Isso aqui é maravilhoso. Então eu vou lhe pedir uma coisa: se você, assim como eu, já cometeu o pecado de dizer, eu não tenho fé. Quem em um momento de muita crise já fez essa declaração a respeito de si mesmo? Não, seja sincero. Só isso. Eu vou dar mais uma chance, baixa a mão aí. Quem no pior momento de crise, eu não estou dizendo que hoje você está aqui dizendo, pastor, eu não tenho fé, não estou falando disso, mas em um momento de crise, sinceramente, quem já chegou a um ponto de dizer, eu não tenho fé? Levanta a mão aí. Ok, preste atenção, olha o que está em Romanos capítulo 12, versículo 3, palavras de Paulo, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então preste atenção, ao invés de nós declararmos, não temos fé, ou eu não tenho fé, você sabe qual é a declaração mais correta a ser feita? Eu ainda não aprendi a colocar em prática a fé que eu tenho.
Porque olha aqui para mim, escute, guarde isso aqui que eu vou lhe dizer. Cada vez que um crente em Cristo, ele diz, eu não tenho fé, ele está chamando Deus de mentiroso. Vou repetir. Cada vez que um crente em Cristo, ele diz, eu não tenho fé, ele está chamando o seu Deus de mentiroso. Por quê? Porque Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo aqui para dizer que Deus já repartiu uma medida de fé para cada um dos seus filhos. Eu posso em humildade reconhecer, eu ainda não aprendi a colocar em prática a fé que Deus já me deu. Eu já vou vender meu peixe. Posso vender meu peixe? É uma série de 2 mensagens. Domingo que vem, nós vamos estar ministrando sobre princípios de fé, ou princípios da lei da fé. Domingo que vem. Porque não basta apenas dizer, eu tenho fé, e eu não saber colocar em prática a fé que eu tenho. Amém? Então nós vamos aprender juntos isso. Então, diga assim comigo, obrigado meu Deus, porque o Senhor, por sua graça e bondade, já repartiu comigo uma medida de fé. Dá uma olhada assim entre os seus dedos. Você consegue enxergá-la? Ela está aí. Olha aqui para mim, você quer uma prova de que você tem fé? É a sua presença aqui. Não é brincadeira não. Se você não tivesse fé, você poderia estar em qualquer outro lugar, menos numa igreja cultuando a Deus. Faz sentido isso? Você entende? Poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, menos numa igreja, cultuando um Deus que não aparece. Um Deus que ninguém vê. Né? Então olhe para o seu irmão e diga parabéns pela sua fé. Às vezes Deus precisa fazer comigo, com você, como Ele fez com Tomé, Jesus, lembra? O Tomé disse, eu só creio se eu ver. Aí Jesus chega lá, Tomé, vem cá. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Aqui. Não seja incrédulo. Seja crente. Não é que Tomé nunca foi, lembre-se que Tomé era um discípulo. Existem momentos em que a gente acaba saindo do trilho. Porque você sabe qual é a definição de pecado? A definição no original de pecado é errar o alvo. O alvo está lá, você erra o alvo. Entende? Então, há momento, o Tomé saiu do trilho, e Jesus está trazendo de volta. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Seja crente. Que eu não precise de um puxão de orelha desse, em nome de Jesus. Amém? Terceiro, porque a lei da fé é superior a todas as demais leis. Terceiro lugar, porque por ela, e somente por ela, é que nós nos conectamos com Deus. Guarde isso. É por ela e somente por ela que nós nos conectamos com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Você entende? A minha fé não basta apenas eu saber, olha, Cristo morreu, no dia da morte de Cristo, no momento da morte, o véu do templo se rasgou, o santo dos santos foi liberado, e eu não uso essa minha fé para me aproximar e ter comunhão. Querido, deixa eu te dizer sem revelação, eu estava lendo uma parte de um livro hoje do pastor Hernani Dias Lopes, de pastor a pastor, de pastor para pastor, e ele fala de uma coisa, que eu digo, Jesus me ajuda, que eu não quero estar fazendo parte dessa estatística, de líderes, de pastores, que não conseguem
viver um relacionamento pessoal com Deus. Não conseguem viver. Não conseguem viver a sua vida cristã piedosa, não conseguem viver. E eu estava pedindo, Senhor, tenha misericórdia. Eu quero viver isso diariamente. Eu quero viver isso diariamente. Não é só porque eu sou pastor. É porque Ele compartilhou essa fé comigo. E eu entendi que é por intermédio dessa fé é que eu tenho esse relacionamento, essa comunhão com Ele. Amém, queridos? É por intermédio dessa fé. E Ele fala, é algo... Olha Efésios capítulo 3, versículo 12. Pelo qual temos ousadia. Diga, ousadia. Ele diz, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Não basta apenas ter fé, eu preciso ser ousado e saber que eu posso entrar sem medo de que eu vou morrer. Escute, porque nós consideramos a lei da fé superior às demais leis existentes. Preste atenção nisso aqui. Eu estou chegando na parte mais importante. Pastor, qual a diferença, além de tudo que você falou até aqui, qual a diferença entre a lei da atração e a lei da fé? Por que ela é mais importante? Além do que eu lhe falei, guarde isso que eu vou lhe dizer, porque a lei da fé é mais importante do que todas as demais leis existentes. Guarde isso. Porque, acima de tudo, ela trabalha e tem como base a palavra de Deus. Enquanto que a lei da atração tem como base pensamentos positivos, palavras de afirmação, a lei da fé tem como base a palavra de Deus. Tem como base a palavra. Isso aqui é tão importante nós entendermos isso aqui. Então essa é a base. Pensamentos positivos, palavras positivas, mas se ela falhar, se aquilo que é considerado talvez uma base falhar, porque vamos ser bem honestos, queridos, emocionalmente nem sempre a gente está bem. Quem não acordou um dia com vontade de não levantar? De não ir trabalhar? De não ir fazer a mesma coisa de novo? Meu Deus do céu. Né? O telefone tocou, você está amarrado em nome de Jesus, vai-te. Ainda mais que você imagina que é o credor. Nem é, imagina, em nome de Jesus. Não é? Outro lado, atrás de mim. Então tem dia que a gente não amanhece legal. Agora, você há de concordar comigo, que existem pessoas, guarde isso aqui, pessoas que nem servem a Jesus, que não são seguidoras de Jesus, mas que conseguiram alcançar um autocontrole sobre suas emoções, sobre seus sentimentos. Você conhece alguém assim? Entende? Pessoas que conseguiram alcançar, que conseguem atravessar, sabe, no barquinho, no meio da tempestade, e estão super equilibrados. Mas tem cristão tão desequilibrado que você chega a dizer, meu irmão, você é muito feio. Pronto, arrebentou tudo. Arrebentou, meu irmão. Né? Você é muito feio. Oh, meu Deus. Rapaz, você nunca vai prestar para nada. Pronto. Arrebentou, meu irmão. Você entende? A pessoa às vezes não tem aquela segurança de quem de fato ela é. A sua identidade. Isso é muito sério, isso aqui é muito sério. Então a gente reconhece que existem pessoas que têm esse equilíbrio, mas todo mundo passa pelo dia mau. E no dia mau essa base ela não vai funcionar. Então eu preciso me apegar a algo mais consistente, a algo mais firme. Porque Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a... Então ele está comparando a rocha à palavra dele. Entende? Ele está fazendo uma comparação, que a rocha representa a firmeza que tem a sua palavra. E eu quero ler alguns exemplos para você aqui, bem rápido, disso que eu estou lhe dizendo, estou lhe falando aqui sobre esse fundamento que tem a lei da fé, que é a palavra. Me acompanhe aí, por favor, Lucas capítulo 5, versículos de 4 a 6. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre,
Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha aqui, ele diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. O que Pedro está dizendo? Senhor, eu sou um pescador experiente, é a minha profissão. Tentei durante toda a noite, melhor horário para pescar. Fiquei a noite toda trabalhando, não peguei nada. Esse horário que o Senhor está mandando é o pior horário que tem para pescar. Mas eu vou usar como base a sua palavra. E deu certo. Mateus capítulo 8, versículos 7 e 8. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Manda apenas com uma palavra. E você sabe do resultado disso. O resultado que teve, o rapaz foi curado. João capítulo 4, do versículo 46 ao 53. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E o último texto que eu quero ler, Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 até o 10. Isso aqui é um testemunho de Ezequiel, uma palavra que ele está compartilhando muito linda. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresciam as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Queridos, eu quero destacar aqui, bem rápido aqui, 3 coisas nesse texto de Ezequiel. Primeira, é a visão que ele tem de um vale cheio de ossos sequíssimos. E o Senhor questiona: acaso poderão reviver? Senhor, tu sabes. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que o Senhor diz:
profetiza, filho do homem. Profetiza a estes ossos e diz para eles: assim diz o Senhor Deus. Isso está nos versículos 4 e 9, que o Senhor ordena que ele profetize. Versículos 7 e 10, você vai ver que se repete uma frase. O que se repete lá? Ezequiel, ele diz: e eu profetizei segundo me fora ordenado. Olha aqui para mim. Você sabe qual é um grande problema de muitos de nós, pregadores, muitos profetas e profetizas? É que às vezes falamos coisas que Deus não mandou falar. Aí Deus não precisa se comprometer com o que Ele não mandou falar. Por que deu certo? Ele diz: eu profetizei segundo o Senhor me ordenara, nem mais nem menos. Só o que Ele me mandou. Não sei se você já viu um meme na internet, que tem um rapaz lá que ele é o profeta. E tem uma figura de um homem aqui por trás que está representando Jesus e o Espírito Santo. Então Jesus diz para ele: fala para tal pessoa que eu vou solucionar o problema dela e que vai ficar tudo bem. É curto. Eu só não lembro exatamente as palavras, mas pense só comigo essa frase pequena. Fala para ela que eu vou solucionar o problema dela e vai ficar tudo bem. Aí o profeta diz: assim diz o Senhor, eis minha serva que eu vou solucionar o teu problema, ficará tudo bem, e te digo mais, não sei o que. Aí o Jesus que está aqui por trás está dizendo: não, só isso, não falamos, não, porque Deus está falando, não, eu não estou falando, eu não mandei. Você entende? Então literalmente tem acontecido isso. Quantos de nós já fomos alvos de profetadas? E eu quero lhe falar, gente, eu não ia falar isso, não preciso. Olha aqui para mim. Você quer não ter dúvida daquilo que Deus tem para falar com você? Decida não ir atrás de profeta. Porque se for de Deus, Deus não vai ter problema nenhum em mandar o profeta até onde você está. Deus não vai ter problema não. Agora, quando você vai até o profeta, ora para ver se Deus tem alguma coisa para falar comigo. Você está obrigando essa pessoa a ter uma palavra de Deus para a tua vida. Porque se ela não tiver, eu pensei que ela era mais espiritual. Pensei que era uma mulher de Deus, mas não é nada não. Pare para você pensar, querido, é sério isso, é muito sério. Então Ezequiel para mim é um testemunho vivo aqui. Eu profetizei o que o Senhor me mandou profetizar. Qual foi o resultado? Aconteceu tudo que Deus havia se comprometido. Então, queridos, eu quero dizer aqui desses 4 exemplos que eu li aqui, esses 4 textos, todos esses exemplos nos falam sobre a lei da fé, pois a base foi sempre a palavra. Sobre a tua palavra, manda uma palavra, entende? Para todos, lembre-se, foi usado como base a palavra. Guarde isso, a lei da fé, ela funciona assim, é o grande diferencial entre ela e a lei da atração, porque a lei da atração é baseada em pensamentos positivos, a lei da fé tem como base a palavra viva de Deus. Posso ouvir um amém seu? E eu quero chegar nessa parte aqui, lhe dando conselhos. Mas para quem eu quero dar esses conselhos? Preste atenção para quem são esses conselhos. São conselhos para todos que têm decidido viver pela lei da fé e não pela lei da atração. Preste atenção. Pastor, eu quero viver pela lei da fé. Porque o negócio estava meio misturado. Estava meio misturado até agora, sabe? Eu estava aqui, não. Igual a história que eu ouvi, eu vou falar essa parte da história aqui. Gente, é história. Não é história, é história. Em 91, olha o tempo que faz. Eu no seminário, jocumeiro, para quem não sabe, eu sou jocumeiro, tá? Fiz jocum em 91.
Estou lá no seminário, aí contaram uma história. Diz que 3 crentes foram para o inferno. Diga misericórdia. Um crente era um jocomeiro, um presbiteriano e um da igreja da confissão positiva. O jocomeiro, para quem não sabe, o jocomeiro ele tem muita questão de propósito. Deus faz com propósito, algum propósito está envolvido. Aí diz que o jocomeiro está lá no meio do fogo. É fogo queimando para todo lado. Diz: Senhor, me revela com que propósito o Senhor me trouxe para cá. Ele está lá pegando fogo, ainda imagina que tem um propósito lá, né? Aí está lá o presbiteriano está lá no meio do fogo, todo conformado. Senhor, eu sabia que eu já estava predestinado a vir para cá. Estava todo conformado isso. Aí tem o da igreja da confissão positiva, estava queimando, estava ardendo, ele está lá: não está quente, não está quente, não está quente, não está quente. Eu tenho conselhos aqui para aqueles que têm decidido viver pela lei da fé. Qual é o primeiro conselho? Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Se você for pesquisar no original, pastor, o que significa essa palavra habite? Escute, quando Paulo diz habite ricamente em vós a palavra de Cristo, você sabe o que ele está dizendo? Habite significa viver em e influenciar. Viver em alguém e influenciá-lo. Você sabe o que Paulo está dizendo? Permita que a palavra de Deus habite de tal maneira na sua vida, que ela tenha o poder de lhe influenciar, de ser a maior influência para a sua vida. Habite ricamente em vós a palavra. Salmo de número 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Deixa eu falar mais um ponto, que eu vou lhe falar algo aqui muito importante também, além de tudo isso que eu estou falando. Pastor, como que isso é possível? Como que a palavra pode habitar ricamente na minha vida? Como eu posso guardá-la no coração? Queridos, o primeiro segredo aqui, baseado nesse segundo conselho, Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Olha aqui para mim. O Senhor não está dizendo para Josué: Josué, eu vou fazer com que você seja bem sucedido. Não é isso que ele está falando. Josué, a tua decisão vai fazer com que você desfrute esse resultado de ser bem sucedido. Porque é muito fácil eu só receber a promessa: Elcio, eu vou te fazer bem sucedido. Não. Deus diz: Elcio, não cessa de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Salmo de número 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Olha aqui para mim. Pastor, por que é importante a palavra habitar ricamente em mim? Por que é importante eu guardar a palavra? Por que é importante eu permitir que ela habite ricamente na minha vida? Por que isso é importante? Porque olha aqui para mim, se nós queremos viver pela lei da fé, nós vamos precisar conhecer a palavra. Nós vamos precisar permitir que ela habite ricamente em nosso coração, e ela possa nos influenciar. Amém, queridos? Você entende? Nós vamos permitir, porque pare para você pensar: ah, pastor, eu quero viver pela lei da fé, mas eu não conheço a palavra. Eu não estou permitindo que a palavra habite em mim.
eu não estou permitindo que a palavra me influencie, então eu não vou conseguir caminhar de acordo com essa lei. Por que isso é importante? Ouça, porque na medida em que a palavra de Deus vive em mim e me influencia, tudo que sair da minha boca será resultado de pensamentos positivos. Não. Tudo que sair da minha boca não será resultado de pensamentos positivos, e sim de um alimento sólido que tem nutrido minha vida espiritual em Cristo. Você entende? Na medida em que eu permito, porque Jesus disse, Lucas capítulo 6, versículo 14, Jesus disse: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala. Entende a exortação de Paulo? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ela vai habitar de tal maneira que a boca vai falar a palavra. Não apenas confissões positivas, não apenas liberar de pensamentos positivos, não, a palavra, porque ela tem sido essa base, porque ela tem sido esse alicerce sólido e firme. Eu posso ouvir um amém seu? Fique de pé que eu quero ler com você 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 14 ao 17. Preste só atenção no que Paulo fala. Mas você deve continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras, porque sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. Você sabe como as Sagradas Escrituras lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno, e são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. O justo decide viver pela fé, que tem como base a forte e sólida palavra de Deus, a palavra do Deus vivo. Ou ele decide viver por tudo aquilo que representa o esforço próprio, o esforço humano, que representa a sua justiça própria. Ou seja, tudo aquilo que se torna independente de Deus e de sua palavra.